Olá, alunos do curso de matemática. A professora Ana Paula vai trabalhar com vocês, que sou eu, vai trabalhar com vocês mais um exercício sobre transformação linear, álgebra linear, né? Exercício que é revisão para a prova. Então, você assista esse vídeo, refaça esse exercício, faça outro exercício parecido com esse e vamos tentar assimilar esse conteúdo, entender o conteúdo para no dia da prova tirar uma boa nota e depois, quando você for dar aula lá no ensino médio ou que você venha dar aula na graduação também, você possa trabalhar esse conteúdo de forma bem tranquila com os seus alunos, ok? Então, olha só, eu dei uma T de R3 em R2. O que é R3 mesmo? Espaço R3, tem as coordenadas x, y, z. Olha lá, x, y e z. Ela vai, e eu esqueci de fazer a flechinha aqui, no R2, então ela vai ter apenas duas coordenadas, x e y. Aí eu não estou afirmando que é uma transformação linear. Tem outros exercícios que a gente fez que eu falei, ó, seja a transformação linear tal, e aí eu dei e falei que era uma transformação linear. Mas agora eu estou perguntando, será que essa transformação que eu dei aqui para vocês, que eu estou propondo como exercício, será que ela é uma transformação linear? E como que a gente faz para saber se uma transformação dada, né, de R3 ou R2, no caso esse exercício, tem outros exercícios parecidos, se é realmente uma transformação linear. Então, a gente tem que verificar duas situações, tá bom? Então, acompanha aqui comigo. Se T for uma transformação linear, ela vai ter um vetor U e vai ter um vetor V, tal que, tá, vou escrever aqui, ó, U e V vetores, vamos escrever bonitinho aqui, U e V vetores, tal que a transformação dos vetores U mais V, né, quando eu somo U mais V, é igual à transformação de U mais T de V. Tá? Essa é uma das coisas que a gente precisa verificar. A outra coisa que a gente precisa verificar é T de alfa U igual a alfa T de U. O que é esse alfa aí, professora? Esse alfa é um escalar, é um número qualquer que está multiplicando. Então, eu vou ter dois vetores, U e V, tá? E poderia ser qualquer outra letra, tá, gente? Mas é comum a gente usar U e V aqui. Então, tem os vetores U e V, ou U e U', V e V', você que vai escolher o nome para os teus vetores aí. E a transformação U mais V, se ela é igual à transformação de U mais T de V. Ou ainda, segunda situação, e, na verdade, não ou, né? O que a gente tem que ver? Quando eu pego um escalar, faço uma transformação do vetor U multiplicado por um escalar, se isso é igual ao escalar multiplicado por T de U, tá bom? Então, a gente vai verificar. Mas, nesse exercício, não foi dado para mim nem U e nem V, nenhum, certo? Então, eu vou ter que pegar um U e um V aí que estejam aonde? Da onde está saindo? Onde está saindo? Do R3. Então, eu vou dizer que o U, a gente vai escrever aqui, ó, U vai ser igual a X, Y e Z, tá certo? E o V também tem que ter três coordenadas. Eu só vou dar nome diferente para essas três coordenadas para eu não me confundir, tá bom? Então, vou colocar aqui X1, Y1 e Z1, para eu trabalhar com esses dois vetores aí para poder fazer essa verificação. Então, olha só. Então, professora, da onde você pegou que U é X, Y e Z e V é igual a X1, Y1 e Z1? Vou reforçar para vocês. Da onde está saindo? Do R3? Então, eu tenho que pegar esses dois vetores aqui, eles têm que estar no R3. Veja que eu tenho três coordenadas. 1, 2, 3. Então, ok. E aqui também, 1, 2, 3 coordenadas. Tá bom, gente? Então, agora eu vou fazer T de U mais V. Olha só, vamos fazer aqui primeiro T de U mais V. U mais V eu vou somar coordenada a coordenada. Primeira soma com a primeira, a segunda soma com a segunda e a terceira com a terceira. Então, olha só, vai ficar X mais X1, primeira coordenada, Y mais Y1, segunda coordenada. Eu coloquei, no lugar de uma vírgula, eu coloquei um sinal de mais aqui, tá errado. É vírgula, né, para separar as coordenadas. E Z mais Z1, certo? O que está me falando ali o enunciado do exercício? Que
a transformação de R3 em R2 é nesse formato. X, Y, Z fica igual a X e Y, fica igual a primeira coordenada igual a primeira coordenada aqui, e a segunda coordenada igual a segunda coordenada aqui. Tá certo? Então, isso aqui é igual... Na verdade, aqui, a professora deveria ter feito uma outra situação aqui para a gente não se confundir, porque senão parece que eu estou fazendo a transformação. Eu ainda não estou fazendo a transformação. Então, T de U mais V é igual a T disso aqui. Tá bom? Agora sim eu vou dizer aonde ela chegou. Tá? Então, T de U mais V eu só reescrevi o T com as coordenadas ali dentro e ela chega no R2, X e Y, primeira e segunda coordenada. Ó. A primeira é X mais X1, vírgula, segunda Y mais Y1. Tudo bem até aí, gente? Então, olha só. Eu estou fazendo exatamente o que o exercício está me mostrando, do R3 no R2. Então, eu fiz para T de U mais V. Agora, eu vou fazer para T de U e daí vou fazer para T de V também. Tá bom? A gente vai fazer separadinho isso daí, ó. Então, para T de U é igual ao quê? T de... Quanto que vale U? X, Y, Z. X, Y e Z. Esse aqui tá mais fácil de enxergar. Quanto que é T de X, Y, Z? Igual a X e Y. X e Y. Tudo bem? Agora, T de V. Quanto que vale? É T de X1... Deixa a professora apagar aqui, que a professora já estava escrevendo o Y errado. T de X1, T de Y1, X1, Y1 e Z1. Então, o que o exercício está me falando? Do R3 chega no R2, onde a primeira coordenada é igual à primeira coordenada daqui e a segunda coordenada é igual à segunda coordenada daqui. Então, vou escrever primeira igual à primeira e a segunda igual à segunda, a terceira não aparece porque a gente está no R2 agora. Certo? Então, olha só, o que eu fiz aqui? Tenho x mais y mais x1, vírgula y mais y1 é o t de u mais v. E o que eu tenho aqui? Essa é o t de u e essa é o t de v. Quanto que é t de u mais t de v? Né? Porque o exercício está me dizendo aqui que eu tenho que... O exercício não. Uma das regrinhas que eu tenho que verificar, uma das situações que eu tenho que verificar para ver se é uma transformação linear, se t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, eu vou pegar o t de u e vou fazer mais t de v. Quanto que é o u? X e y. Quanto que é o v? X1 mais y1. Certo? Se eu somar coordenada a coordenada, porque eu tenho uma soma aqui, o que eu vou ter? Ó? X mais x1, vírgula, y mais y1. Olha aqui, não é a mesma coisa? X mais x1, y mais y1. Então, a primeira situação que eu precisava avaliar para ver se é uma transformação linear deu certo. Dá para calcular direto? Dava para eu ter continuado aqui, ter separado isso? Dava também. A professora gosta de fazer assim, mais passo a passo, para a gente entender os processos que a gente está desenvolvendo. Então, a gente calculou primeiro T de U mais V, depois a gente calculou T de U, T de V, e a gente fez a soma entre T de U e T de V, e verificamos que o resultado é exatamente o mesmo. Ó. Esse igual a esse, coincide. Tá certo? Então, a primeira situação que eu precisava verificar, ok. Certo? Agora, eu vou verificar a segunda situação. Olha aqui. T de alfa U é igual a alfa T de U. Ou seja, a alfa é um escalar qualquer, então vou manter a alfa ali. E o U eu vou usar esse que eu usei para fazer o primeiro exercício. Então, olha só. T de alfa U, como que eu posso escrever? Como T de alfa vezes o U. Quanto que é o U? X, Y, Z. O que é o U, né? Então, olha só. Eu posso aplicar a propriedade distributiva, porque lembra que quando um escalar está multiplicando um vetor, ele está multiplicando todas as coordenadas desse vetor. Então, eu posso reescrever isso aqui como T de alfa x, vírgula, alfa y, vírgula, alfa z. Tá certo? Ok, gente? Então, agora eu vou fazer a segunda parte da minha igualdade aqui. Eu fiz essa primeira parte aqui
vou fazer essa segunda parte aqui. Então, olha só, alfa T de U. Não terminei a primeira parte aqui ainda, calma lá. A professora só tá no R3, a professora não chegou no R2 ainda. Então, vamos chegar no R2, vamos fazer aqui um igual, tô saindo do R3, quando eu chego no R2, a primeira coordenada fica igual à primeira e a segunda igual à segunda. Então, isso aqui vai ser igual a alfa x, vírgula alfa y. Por quê? Primeira igual à primeira, segunda igual à segunda, terceira não aparece, estamos no R2. Ok? Então, isso aqui é o T de alfa U. Agora sim, eu vou fazer a segunda parte da equação. Alfa T de U. Então, isso é igual a alfa, um escalar qualquer, T de U, tá? Eu escrevi errado. Então, vou pôr outra aqui, ó. Posso pôr? Pode, professora. Ficou feio, né, gente? Vamos arrumar isso aqui. Ficou horrível. Então, vamos escrever direitinho. Fica alfa T de U. Então, olha só, vai ficar alfa T de U é esse aqui, x, y e z. O que a transformação fala? Que sai do R3 para o R2, sempre lembrando. No R3 é x, y, z, vai para x e y. Mas eu tenho um alfa multiplicando aqui na frente, então ele se mantém. Esse alfa que está multiplicando aqui, ele pode ser distribuído entre as coordenadas. Então, ele pode ficar igual a alfa x, vírgula, alfa y. Não é exatamente o que eu achei aqui para o primeiro lado da equação? Reparem, ó, exatamente o que eu achei no primeiro lado da equação está no segundo lado da equação. Então, também confere. Tanto a primeira situação que eu precisava verificar valia, e a segunda situação que eu precisava verificar também valia. As duas igualdades estão corretas para esse exercício. Então, é uma transformação linear. É essa transformação dada. Tá certo, gente? Então, tenta fazer mais exercícios, pegue transformações lineares até que o livro já esteja falando, ou em algum outro lugar que você achou, que a professora Luana fez lá na rota, o vídeo dela, ela tá falando, ó, isso daqui é uma transformação linear. E aí ela fez um outro exercício a partir disso, que nem a gente fez alguns anteriores ali, que você pode acessar. O que você pode fazer? Pega a transformação linear dada, que a pessoa está afirmando, ou que o livro está afirmando que é uma transformação linear, e faz essa verificação. O livro já está dizendo que é, então tem que dar, ou a professora Luana, ou em algum outro lugar que você está vendo ali, então tem que, essa primeira igualdade tem que valer, e essa segunda igualdade tem que valer, quando é uma transformação linear. Tá certo, gente? Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.